Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, vamos falar, né? Bom dia, Feliz É ano do grupo novo, do Manifesto. feliz ano novo a todos, até porque a gente não passou do Acabou carnaval, de começar também. ainda não tá, ainda está valendo, né? Eu peço inicialmente que todos mutem os seus microfones, só para a gente não ter interferência, até para a gente poder fazer uma dinâmica que seja mais prática, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ada Neri, eu sou jornalista, eu sou consultora de comunicação da agência Torre Comunicação e Estratégia, que fica aqui em Brasília. Inclusive, eu já deixei disponibilizado no chat os meus contatos e o da Gabriela Visconti, que está com a gente também, que também é consultora aqui da Torre, tá? Quero agradecer a presença e o tempo de todos para essa primeira edição do Conversa com a Mídia. Nesse momento, a gente tem a pretensão, quer dizer, na verdade, a necessidade de trazer esse diálogo com a imprensa, que é extremamente importante para o aprimoramento das políticas públicas para a educação superior no país. Isso é indiscutível, né? Hoje, o debate é sobre justamente o ensino superior à distância, a regulação que vem sendo proposta pelo MEC, mas que a essa altura, essa proposta ela abriu alguns flancos, né, para a sociedade, e por isso a gente vê que isso merece a atenção da mídia, das autoridades e dos especialistas que a gente conseguiu reunir hoje aqui, né, como parte do movimento EAD Inclui. E o primeiro painel será apresentado pela presidente da Associação Nacional de Universidades Particulares, a ANUP, que é a professora Beth Guedes, e ela vai trazer para a gente o tema EAD no Brasil em números, perspectivas para a educação superior inclusiva. A partir da sua visão, da sua experiência, ela vai nos falar, né, sobre esse cenário. Na sequência, a gente vai ter o painel 2, que vai ser sobre a infraestrutura da EAD, mitologias de ensino-aprendizagem para a qualificação do setor, e quem está com a gente para apresentar é o professor Janes Fidelis Tomelli, que é VP de ensino, ensino EAD da Unicesumar. No terceiro painel, Luiz Álvares, que é economista e CEO da consultoria Number Talk, que nos responderá o que a consulta pública do MEC conta sobre a vontade popular. E para fechar as apresentações, a gente vai ter o professor João Matar, que é presidente da Associação Brasileira de Ensino à Distância, que tratará justamente da EAD, né, como modelo inclusivo, interativo e impulsionador da educação no país. A dinâmica vai ser muito simples. As apresentações elas vão ter até 15 minutos. E em seguida a gente abre para as perguntas. Para facilitar, eu sugiro a vocês que façam suas inscrições no chat, que a gente já vai ter uma ordem ali por nome para poder fazer pergunta. E se vocês quiserem, já pode adicionar a pergunta ali, que aí eu posso ler, e já quem vocês querem direcionar, tá? Então, ou seja, depois dos painéis. Eu só tenho um aviso, então, para vocês, tá? A Beth, ela vai apresentar o primeiro painel. Infelizmente, ela não vai poder ficar conosco até o final, porque ela tem outro compromisso, e por isso, excepcionalmente, eu vou abrir o espaço para perguntas direcionadas a ela logo depois que ela apresente o painel. E aí a gente vai abrir uns 10 minutos para que a gente não estenda muito, porque na sequência a gente vai ter os três painéis, né? E a gente sabe que a agenda de todo mundo é corrida e a gente quer fazer com que isso seja muito rico nessas apresentações, nesses dados que vão ser trazidos para vocês hoje. Por isso, assim, dando início, né, à nossa conversa, ao nosso debate, eu passo a palavra para a Beth Guedes, que é a presidente da ANUP. bom dia a todos. Agradeço, Ada, meus companheiros de mesa, Luiz, João, Janes. Agradeço aos jornalistas presentes por essa oportunidade que vocês estão nos dando de trazer para vocês a nossa visão e a nossa compreensão em relação a isso que comumente no Brasil chama-se ensino à distância, que no fundo, nós estamos falando da entrega de conteúdo através de uma plataforma de tecnologia, podendo ser parte dela o professor ou não. Peço desculpas, eu estou em pé como é que chama? Na portaria de um prédio aqui na Avenida Paulista. Essa reunião nossa já estava marcada há mais tempo, mas surgiu um compromisso que eu não pude, que eu não gerencio, eu não pude dizer não. Então, eu estou aqui falando da portaria do prédio. A minha fala é AD em números, e eu vou mandar para vocês os números que suportam as afirmações que eu vou fazer. Ao invés de botar uma apresentação que vai me fazer não vê-los mais, eu vou falar, e esses números serão enviados aos senhores pela coordenação do evento.
Em primeiro lugar, é importante que a gente afirme e frise que não há curso 100% à distância no Brasil. Não existe. Quer dizer, esta impressão que o MEC deixa passar, que, aliás, o MEC intencionalmente insinua que há, como oferecer cursos à distância em medicina, na área da saúde. Simples. Você vai dar 10% de carga horária em atividade de extensão, você vai fazer os 20% de estágio, você vai ter mais 20% pelo menos de laboratório, você tem campo de prática, então eu já estou em mais de 50% de atividade presencial. E o que nós estamos fazendo, oferecendo online, são conteúdos teóricos, em plataformas que suportam a transmissão de conhecimento através disso. Porque quando o MEC insinua ou deixa as pessoas entenderem que existe curso à distância, 100% à distância, não só isso é um desserviço em relação a, a uma informação objetiva e correta, como isso é ruim, porque já coloca uma torcida contra o ensino à distância. Quando todo mundo está convergindo, a tecnologia está convergindo. Eu estou usando meu telefone para falar com vocês. Vocês estão usando os telefones de vocês também, às vezes, para nos ver aqui. Toda a mídia vai convergir, a tecnologia vai convergir. E agora, outro dia, eu estava lendo que quando a inteligência artificial estiver melhorada, você não vai fazer diferença entre o som real de uma voz e a voz transmitida pela tecnologia. Então, o que o futuro nos reserva em matéria de novidades e de possibilidades de empacotamento de conteúdo acadêmico são coisas que hoje a gente não sabe precisar, né? Então, dizer que o EAD não é bom significa é, perpetrar quase um pecado em relação à evolução da tecnologia. E aí eu quero de novo voltar a um ponto com os senhores. O MEC não tem a mais pálida ideia sobre o que ele está falando. Quando o MEC diz que os cursos EAD, que tem não sei quanto, temos 20 milhões de vagas, e daí? Qual o problema de ter 20 milhões de vagas se eu ocupar 300 mil, 400 mil delas? O conceito de vaga é um conceito que está dentro da cabeça do MEC. Porque se você está fazendo um curso à distância, o conceito de vaga também não deveria existir. Deveria existir o conceito da turma, porque é a turma que está ali com o tutor e o professor, entende? E a parte online eu posso fazer com pessoas do Brasil inteiro, a parte presencial vai ser no polo à distância. Então, o MEC fala de uma coisa que ele não conhece, né? E não tem a mais pálida ideia de quantos polos existem, aonde eles estão e quais são os conteúdos que eles estão passando para os alunos. O MEC, desde 2017, perdeu o controle, desregulamentou o ensino à distância, permitiu que o mercado agisse de forma muito selvagem, inclusive fazendo uma autofagia, porque essa briga de preços que leva programas de ensino a R$ 29, obviamente não é possível entregar qualidade num curso que custa R$ 40, né? Mas, como não há avaliação, o MEC não avalia, ele fala de longe que acha que esses cursos não têm qualidade, né? E quando diz isso, culpa a iniciativa privada. Quando os números dizem que as universidades públicas, principalmente Nordeste e Centro-Oeste, as notas dos cursos à distância delas são 2 e 1, majoritariamente. Ou seja, o que nós estamos vendo é uma cortina de fumaça fantasiada de informações técnicas precisas, que, no fundo, escamoteia a incapacidade que o MEC tem de lidar com esse problema que ele criou. Quando ele disse que não tem mais visita a polo, e você pode criar quantos polos? 50, 150 ou 250 polos por ano, apenas colocando o endereço lá no EMEC, ela permitiu que cemitério seja polo, meio da rua seja polo, é, casebre seja um polo, posto de gasolina é polo, mas eles não visitam, né? Então, o que o MEC está fazendo é uma covardia com o futuro, porque, devido à sua incapacidade de fazer a avaliação do quadro atual, de propor à sociedade um diagnóstico, não frases soltas, né? Não os dados do censo, tem que ir lá olhar o que está acontecendo, né? Essas atividades presenciais dos cursos à distância são feitas em polos, muitos deles maravilhosos,
polos que você passa e pensa que é uma instituição presencial. E, no fundo, é um polo que atende a vários cursos, né? Os alunos do ensino à distância é que serão as grandes vítimas dessa, dessa encenação, vamos dizer, que o MEC está fazendo, né? Porque eles são os mais pobres, eles são os que moram em municípios onde, muitas vezes, em mais de 1.000 casos, a oferta de AD é única, né? Eles são os caras que trabalham mais horas por semana, que estudam à noite em muito maior número, porque estão trabalhando durante o dia, possuem pais com menor escolaridade. Então, nós estamos é, presenteando os alunos que têm renda, que moram em grandes centros, que têm bons sinais de internet, que possam eles cursar os programas que eles querem, né? Se a gente for olhar um exemplo que é muito citado, que é técnico de enfermagem, aí as enfermeiras dizem, não pode ter curso à distância. Outro dia eu disse, eu falei, eram três velhinhas como eu disse para elas, a senhora, eu vou entregar a senhora para o seu neto. Eu vou contar para o seu neto que a senhora está aqui proibindo que eles façam curso à distância, quando, no fundo, eles já pegam o livro e querem fazer assim com o dedo, porque acham que tudo está ali dentro daquela caixinha de tecnologia, né? E como é que as pessoas que moram fora dos centros onde há escolas presenciais vão fazer os seus cursos de enfermagem ou de técnico de enfermagem, né? Eu estava conversando com uma estudante de AD de um local chamado Corcovado, que é na Ilha de Marajó, no arquipélago, e eu disse para eles, você sabe como é que está querendo acabar com o ensino à distância? Ela me disse, isso é um absurdo, como é que eu vou estudar? Eu vou 2 vezes por semana ao laboratório, eu nunca tinha ido a um laboratório, eu nunca tinha tido um coração na minha mão. Ela tem um modelo na mão. Então, ao invés de falar de AD em números, eu gostaria que os senhores, que são formadores de opinião, que são quem levam à sociedade a dúvida ou a certeza de que as coisas, as informações estão corretas, que vocês compreendessem a minha fala e a fala dos meus colegas não como a defesa de um curso 100% EAD. Não é essa a nossa defesa. A defesa é que cada curso possa ter conteúdo entregue por plataforma de acordo com a sua diretriz curricular, né? Não o argumento que o MEC está usando. O que o MEC está dizendo? Ah, não, quem tiver até 30% de conteúdo presencial pode ofertar ensino à distância. Acima de 30% não pode. Aí eu perguntei, 30% por quê? Não, porque nós fizemos um estudo, lemos mais de 2.000 diretrizes e chegamos à conclusão que esta é a média. And so what? Uma diretriz feita há 10 anos atrás, quando não tinha nem 5G, não tinha nem 3G direito. Então, assim, se apoiar na história para apresentar um número que não significa nada, não é uma postura correta, é, que deva orientar a visão da sociedade em relação ao ensino à distância, né? Então, os senhores verão, com os números que nós vamos enviar aos senhores, que mais de 1.000 municípios só têm esse tipo de oferta, que esses alunos que fazem ensino à distância fazem muitas vezes não é porque não tem só o presencial também não, é porque às vezes tem o presencial e ele não tem tempo, não tem dinheiro ou não quer ir à escola fazer uma parte do conteúdo presencial, né? É, para encerrar, eu queria dizer aos senhores que essa consulta pública, no fundo, eu desconfio que ela é só uma mera formalidade. O MEC está absolutamente convencido, talvez pela inexperiência de grande parte dos técnicos que não conhecem ensino superior. Se você for pegar o secretariado do MEC, todo mundo ali veio de educação básica, inclusive o próprio ministro. Então, quando o ministro fica assim, como se diz, espantado com algumas coisas que ele vê, não é só o espanto, é o desconhecimento, é a falta de familiaridade com o conteúdo. Para mim, que estou no setor há 30 anos, eu digo aos senhores que o MEC deveria avaliar o ensino à distância e não querer regular sem nenhuma visão prévia do que está acontecendo, né? Os polos que estão oferecendo cursos mal avaliados devem ser fechados. Tem que interromper a abertura automática de polos. Isso é uma barbaridade. Quem queria abrir polo já abriu. Tem que interromper essa coisa de polo como bônus regulatório, né?
E nós precisamos também que o MEC entenda que o seu papel como regulador é também o de avaliar e apontar os caminhos para o futuro. O que, que ele chama de ensino à distância? Uma aula dada no YouTube, isso não é ensino à distância. Isso é, no máximo, um conteúdo complementar. Você entende? O que é conteúdo? O que é ensino à distância? É um professor falando para 500 alunos, 600 alunos? Isso não é ensino à distância, é picaretagem, outra história também. Então, enquanto o MEC não separar joio do trigo, não fizer um diagnóstico sereno, correto e olhando para o futuro sobre o ensino à distância, nós vamos estar falando sobre crenças e não sobre dados. Então, eu quero agradecer a todos. Eu acho que eu fiz meu tempo certinho, né, Ada? Obrigada, Beth, excelente. Eu queria, então, falar para vocês o seguinte: como a Beth não poderá estar conosco até o final do debate e nos próximos painéis, eu já vou abrir agora para que alguém, eventualmente, tenha alguma pergunta direta sobre o que ela falou, algum comentário, algum outro posicionamento, que pode se inscrever. Ou pode depois enviar para mim e a gente conversa depois com a Beth em outros momentos. Alguma mãozinha levantada que eu não estou vendo? Eu acho que Priscila, Oi, Priscila. é, Elizabeth, um fato muito importante que você colocou, e para mim eu acho que é muito claro, é a lucidez, é a clareza, né? Então, como fazer o MEC enxergar que é possível fazer uma educação de qualidade? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? É esse. E é isso que nós temos discutido. É importante que a gente ressalte que esse time que está no MEC é um time que ouve muito o setor. Não digo que ele faz o que a gente pede, mas eles ouvem. Então, quando eles não fazem, é porque eles não concordaram, mas eles nos ouvem muito. E o que nós temos conversado é o seguinte: quantos polos você tem, Priscila? Você tem 1.500 polos? Então, tá bom. O MEC vai credenciar instituições, Fundação Getúlio Vargas, essas empresas dessas que fazem auditoria, enfim, ele vai credenciar empresas que farão as visitas aos seus polos. E você vai ter que anualmente me dar um relatório sobre o que essas empresas disseram dos seus polos, da mesma forma como eu uso auditoria sobre os balanços das empresas. Eu aposto com você que uma empresa que hoje tem 1.500 polos, quando você disser a ela que ela tem que pagar pela avaliação do polo, de acordo com o instrumento de avaliação que o MEC vai construir só para isso, 500 deles fecham no dia seguinte, porque não existem. Existem polos com 4 alunos, com 5 alunos, isso não se sustenta. Né? Se eu pegar também uma amostra aleatória de todo mundo que está oferecendo curso a R$ 9,90 e fizer uma visita em loco, eu aposto com você que eu fecho esse curso porque 9,90 não cabe qualidade nesse preço. Você entende? Lá no início, quando a gente começou a abrir os nossos laboratórios, o MEC dizia configuração mínima do laboratório, com tantos computadores por aluno, tantos de velocidade de memória RAM, tanto isso, tanto aquilo. Ensino à distância hoje é qualquer coisa, inclusive uma apostila que eu mando para você pelo correio. Então, o MEC fica muito interessado, como eu te disse, nos mitos e não está enfrentando a realidade. E a grande realidade, a final realidade, é conversar com os alunos. O sistema de educação não existe para escolas, ele existe para o aluno. Então, se existe demanda para o ensino à distância, o que o MEC tem que garantir é que essa demanda seja atendida com qualidade e não impedi-la, entendeu? E aí, volto ao que não tem nada a ver com o assunto, mas é importante, a importância da agência reguladora é essa. Porque hoje, como é um cargo de confiança, você vira ministra, me nomeia, eu sento lá e tenho uma ideia boa. Só que aí eu caio. Aí você nomeia o Janes tem outra ideia boa. E fica todo mundo tendo ideia boa e o setor não tem estabilidade, não tem segurança jurídica para trabalhar. Então, eu acho que a entrega de qualidade é, antes de tudo, ver com o aluno. Um aluno com ensino superior completo tem a metade, quer dizer, tem o dobro do salário e menos de um terço de taxa de desemprego dentro do setor dele, né, em relação ao ensino médio e ensino básico. Esses números todos que eu vou enviar a vocês foram elaborados pelo Luiz, que é da Numberstock, que tem feito um trabalho muito criterioso de explorar o que de fato está acontecendo ali na ponta da EAD. Então, qualidade é avaliação, não é regulação.
e o que o MEC só fala em regulação. Então, assim, é xerife de escola de cidade do Velho Oeste, entendeu? O cara só quer saber de dar tiro, mas não quer saber de ensinar as pessoas a não atirar para cima, não roubar gado, etc, etc. Você está sem som, Ada. Alguma outra intervenção? O pessoal ainda está tímido, né? O Beth falou realmente muita coisa muito direta. É, Então, dado o tempo, eu vou, então, como até a Beth já puxou esse gancho de mitos, vou passar, então, obrigada, Priscila, pela sua intervenção, para continuar, então, no segundo painel, o professor Janes, que vai falar justamente da infraestrutura da EAD, mitologias de ensino de aprendizagem para a qualificação do setor. Tá, eu quero me despedir, então, de todos, agradecer essa oportunidade e espero que nós temos muito, muito caminho pela frente, porque o Congresso, quando abrir, eu tenho certeza que os deputados vão começar a apresentar projeto de lei para proibir EAD. A gente tem muita, muita conversa ainda pela frente, e certamente vamos contar com os senhores conosco. Obrigado, obrigada, Ada, obrigado, meus Obrigada, colegas. obrigada, Beth. Desculpem. Muito obrigado, Ada. Vou tocando por aqui, então. Vai lá. Parabéns, Beth. Obrigado pela comunicação. É importante ter essa visão olhando, né, para os ditos e não ditos e para aquilo que é uma referência de construção. Cumprimentar também João Matar, presidente da ABED, aqui presente, né, Luiz, da Numberstal, que também tem apoiado toda a mídia aí na produção de dados, números e análises coerentes, né, com o setor. O pedido aqui é falar um pouco sobre a infraestrutura da IAD, né, desmistificando um pouco, né, o processo que se tem de que não precisa de infraestrutura, que é só pelo computador, não é só pelo correio, não é, né? Tirou como é que se diz, né, quando alguém não vai bem no trânsito, se tirou a carta por correspondência, né? Não é esta a referência, então quero trazer e falar das metodologias de ensino, um pouco dessa experiência do nosso estudante no processo educativo da modalidade EAD. E eu vou trazer um primeiro exemplo aqui para vocês em tela, um exemplo muito clássico, né, de uma referência da estrutura, da infraestrutura e de toda a estrutura organizacional para operar uma modalidade de educação à distância. E, na sequência, quero apresentar para vocês um depara, o que acontece no presencial e como aquela mesma linha, aquela mesma categoria é gerida na modalidade EAD. Nesse modelo que eu trago para vocês, então, eu falo da VP acadêmica da Vitro Educação, detentora das marcas Unicesumar e Uniaselv, né? Operamos majoritariamente com educação à distância, mas também operamos com educação presencial, estrito sensu e pós-graduação. Então, quando a gente olha para essa tela aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois pilares, o NEAD, que costumeiramente se chama assim, Núcleo de Educação à Distância, muito comum nas instituições que ofertam EAD, é para dizer que dentro de uma estrutura de uma universidade se tem um núcleo, né, para a gestão da educação à distância. E numa outra ponta, o polo de apoio presencial, que é a referência, então, para a construção da educação, para a oferta dos cursos, né? Então, como se diz, se tem um polo de apoio presencial, nenhum curso, como a Beth Guedes disse, é ofertado 100% à distância. Todas as instituições que ofertam EAD precisam desta rede de polo de apoio presencial. Então, são duas estruturas no EAD que têm papéis e responsabilidades compartilhadas no processo educativo para acompanhar a jornada do nosso estudante. Quando a gente olha para o NEAD, então toda instituição precisa ter um apoio virtual. Como é que ela faz isso? Toda instituição que oferta EAD
precisa de um ambiente virtual de aprendizagem. E existem várias soluções de mercado e muitas instituições também possuem um desenvolvimento proprietário, um ambiente virtual de aprendizagem, que é o espaço, que é o portal onde o estudante acessa e encontra todo o material didático, os multimeios, videoaulas, cronograma, o calendário dos seus cursos, as interfaces de comunicação, telefone de contato, e-mail com o coordenador de curso, com seus professores, aplicativos de suporte para esse apoio virtual. Então, hoje, com o crescimento e desenvolvimento, a gente viu uma migração, né, nos últimos anos, do desktop para mobile. Então, as instituições têm desenvolvido aplicativos, né, para favorecer o estudo do nosso estudante. O OmniChat é essa visão de atendimento integral, não só fragmentada, então tudo fica registrado e quando alguém vai voltar a conversar com o estudante, tem essa oportunidade, ter essa tecnologia a favor, e as estruturas de webinars ou de eh, transmissão de aulas ao vivo, né, via vários recursos, que depois da pandemia, isto ficou muito visível, inclusive para o ensino remoto do presencial. Foi o que salvou e que fez com que as instituições continuassem entregando e desenvolvendo conhecimento. E isso é nativo de todo o EAD. Então, todas as disciplinas possuem estratégias de encontros telepresenciais com os estudantes, geralmente em todas as instituições ofertadas pela própria sede, pelo próprio NEAD, com professores contratados para desenvolver os encontros virtuais. Mas, além disso, então, nós temos uma sala de aula, o estudante ao centro e um polo de apoio presencial. E o que, que existe no polo de estrutura, né? Salas de aula para os encontros presenciais, porque na maioria das modelagens, as instituições prevêem encontros semanais, de um dia, de 2 dias, né? Encontros que são realizados e mediados por algum tutor presencial em sala de aula. Esses Jane, polos de apoio. Jane, Pois só uma não. observação. Eu Sim. acho que o seu slide não está rodando. Você está passando? Não, eu tô Tá. ilustrando do Ah, sim. mesmo. Eu posso Desculpe. fazer um apontamento com a caneta aqui? Eu vou fazer o apontamento a laser, aí Ótimo. vocês vão me acompanhando, então. Perfeito. O apoio presencial, então, a sala de aula, os laboratórios não específicos, então, cursos como, por exemplo, das engenharias, a afirmação de que não existe prática, existe tanto quanto no presencial. E os laboratórios são didáticos e estruturados para atender os estudantes nas atividades previstas das disciplinas que orientam para práticas de laboratórios. E esses laboratórios podem ser virtuais e físicos, né? Então, ou integrados, combinados, físicos e virtuais. Hoje tem muita tecnologia em que o estudante tem simuladores virtuais e ele vai para o polo de apoio presencial desenvolver uma prática, ele já tem as noções básicas e consegue operar o equipamento, o laboratório didático com melhor habilidade. Ambientes, então, todo polo de apoio presencial tem ambientes de estudo para que o estudante possa ter um espaço em que ele é acolhido, pode estudar em casa ou pode ir ao polo de apoio presencial onde ele encontra esse espaço para estudar. Áreas de atendimento. Então, a extensão da universidade no polo de apoio presencial é previsto que tenha uma área de atendimento e uma equipe local que atende o estudante para tirar as suas dúvidas em relação, desde tirar um histórico escolar, a consultar suas aulas, a ter uma ambientação, tirar suas dúvidas sobre a metodologia, ter orientações sobre as tecnologias que a instituição utiliza. É também comum que as instituições ofertem convênios em ambientes profissionais, para que as atividades Jane, de estágio. desculpa Pois te não? interromper mais uma vez, só porque está no modo da apresentação, quando aparece a miniatura. Aí o seu slide a gente perde um pouquinho de visibilidade. Você tem que colocar na apresentação cheia para que a gente possa enxergar. Até para a gente ficar até tranquilo no ambiente mais é, de informalidade para a gente ir conversando aqui. Eu acho que é nesse quadradinho do meio, não sei. Se alguém puder ajudar. É, se o professor Janis deve estar usando duas telas, se ele compartilhar outra tela, vai sair certo.
Deixa eu voltar a colocar ela aqui. Pronto. Isso, perfeito. Então você acompanha comigo. Vou pegar o apontador novamente. Ambientes profissionais, que é para prever as atividades práticas de estágio, e ambientes para a prática também. Num outro modelo aqui também a gente vai ter toda a instituição, ela prevê materiais didáticos de suporte para o estudo do nosso estudante. Desde o livro impresso, algumas instituições ofertam o livro no formato digital. O que que isso significa, né? Para quem está, dos nossos jornalistas aqui presentes, todas as disciplinas e a maioria das instituições desenvolvem conteúdos proprietários ou prevêem conteúdos específicos para cada disciplina. Então, o estudante não fica só com a aula ao vivo, ele também tem esse complemento de todo o conteúdo previsto em inventário, desenvolvido, né, e conceituado, fundamentado em materiais didáticos impressos ou digitais. A maioria das instituições também complementam, além daquela aula ao vivo, telepresencial, complementam as disciplinas com vídeos sobre cada tópico de estudo ou cada unidade de aprendizagem. São vídeos sob demanda que ficam disponíveis para que o estudante tenha acesso no seu tempo, no seu ritmo. A gente vai ver também que a maioria das instituições ofertam trilhas de aprendizagem ou possuem uma identidade pedagógica, um ciclo de aprendizagem em que é desenvolvido o processo de aprendizagem. Objetos de aprendizagem diversos, né? Então, essa é a riqueza do EAD, em que, além dos vídeos, do livro impresso, das aulas ao vivo, ele vai encontrar objetos, simuladores, ilustrativos e interativos para que o estudante possa se apropriar melhor do conhecimento. Complementa-se ainda, né, com um portfólio de cursos livres, cursos de nivelamento, entendendo que é uma realidade da EAD, atrair, né, um público das classes CDE. E com isso, muitas vezes, tem um gap de formação do ensino médio e que precisa ser relembrado também, porque ainda predomina uma faixa etária de adultos, né, que estão há algum tempo afastados, embora cresça o número de estudantes mais jovens, há muitos estudantes que estão há algum tempo afastados das cadeiras escolares, e esses cursos de nivelamento são oferecidos à distância também e são aceleradores para que o estudante na vida universitária tenha o conhecimento fundamental, básico, para ele prosseguir. Se ele não tem, tem algum gap, ele consegue recuperar e as instituições prevêem isso com bastante generosidade. Além de guias de estudos, aulas de ambientação, né? Recursos que vão dando ao estudante uma vivência maior. Aqui do lado que a gente percebeu do que nós temos ainda os atores educacionais do polo de apoio presencial. Então, quando se fala, por exemplo, a relação professor-aluno do EAD, né, tem uma escala maior que o presencial. Mas existem outros atores pedagógicos que estão atuando diretamente com o estudante. Em todo o polo de apoio presencial, se prevê um tutor presencial. Além da equipe de gestor, de coordenação, da equipe local, existe uma pessoa profissional que se dedica para fazer o movimento e mediar os encontros presenciais. Desse outro lado, além disso, os atores pedagógicos se complementam com o professor que está na sede das O gerente. instituições e um tutor EAD que é responsável por acompanhar os estudantes, tirar dúvidas. E um outro elemento importante aqui, existem horários para as aulas telepresenciais do professor, marcados, agendados para o estudante acompanhar, que ficam gravados, ele pode assistir a qualquer momento. Existem encontros presenciais previstos pelas instituições, mediados por tutor presencial. E existe um tutor EAD que faz uma mediação de tira dúvidas e que geralmente as instituições contratam de segunda a sábado e que ficam disponíveis para interagir com o estudante das 8 às 10 da noite e não só num dado horário marcado. Então, a maioria das instituições
opera com bastante generosidade e recursos de apoio para esse estudante não ficar solto, não ficar só na virtualidade. Ele tem aí o apoio e a mediação. Nesse outro bloco, um pouco mais rápido, quero trazer para vocês alguns quadros comparativos de como opera o presencial e como se resolve no EAD, né? Então, quando a gente olha o âmbito da interatividade, nós temos uma interação face a face no presencial. Nós temos uma interação tela a tela no EAD, síncrona ou assíncrona, ao mesmo tempo, em tempo real, ou gravada e disponibilizada para que o estudante faça a sua leitura, o seu estudo, ou assista a videoaula no seu tempo. Mediada por tecnologia, com fóruns, e-mails, chats, mensageria, FAQ, videoconferência e, atualmente, com assistente virtual que complementa essa jornada de interatividade com inteligência artificial. Flexibilidade. Então, olha só, no presencial os horários são fixos, as aulas e atividades são fixas. Aqui nós temos um valor, um atributo importante nas metodologias EAD, em que temos uma flexibilidade de horários, para que o estudante possa acessar no seu tempo e ritmo. Tecnologia. Para o presencial, geralmente é mais limitado, com suporte ao ensino, porque tem uma outra estrutura, a infraestrutura pode ser mais robusta, mas a tecnologia, plataformas virtuais e recursos multimídias é uma obrigatoriedade para o EAD. Outras 3 categorias que eu trago aqui. Material didático. Então, se para o presencial se prevê materiais impressos, biblioteca física, interação direta, na EAD nós vamos ter materiais digitais, bibliotecas digitais. Então, hoje, existem grandes fornecedores, como Pearson, Minha Biblioteca e outros que reúnem as grandes editoras do Brasil e do mundo e que têm toda a bibliografia da academia disponível na metodologia, na modalidade virtual. De tal forma que o estudante não tem qualquer prejuízo de acesso às bibliotecas físicas, de reservar, de ter 7 dias. Essas bibliotecas digitais, das principais bibliografias que o estudante tem previsto na sua disciplina, ele consegue acessar a qualquer tempo, não precisa fazer a devolução, não tem um tempo de uso, né? E ele consegue ter isso no seu tablet, no seu iPad, ele pode ter no seu computador ou no seu celular e fazer o acesso ao livro. Em termos de metodologia, né, nós temos geralmente métodos tradicionais, enquanto que na educação à distância nós temos métodos adaptáveis e é exigido de que se tenha recursos auto-instrucionais e colaborativos para que os estudantes possam interagir. Também é um mito dizer que o estudante fica sozinho na sua jornada. Todas as metodologias, o estudante faz grupos, tanto até hoje usa o WhatsApp a seu favor para fazer grupos de estudo, discussão, para os trabalhos em equipe. Também acontece na EAD. E o melhor de tudo, ele conhece pessoas do Brasil inteiro, de várias culturas. Avaliação. Se no presencial nós temos avaliações presenciais com provas, trabalhos em sala, na educação à distância nós também temos as mesmas pré-requisitos para avaliações online. Há avaliações presenciais, a maioria das instituições opera e é exigido isso delas e dos estudantes que façam as avaliações das disciplinas presencialmente. Por isso é uma falácia dizer que um curso seria 100% EAD. O portfólio, né, e ainda outras metodologias como portfólio, trabalhos, fóruns e testes virtuais complementam a diversidade dinâmica da EAD. Outras 3 categorias. Acompanhamento docente, como eu falei antes, presencial, então nós temos um professor em sala de aula, em horário marcado. Em educação à distância, nós temos acompanhamento de diferentes atores pedagógicos, como a gente viu antes, com uma maior dinâmica e elasticidade de tempos de interação. Socialização é a maior oportunidade, né? É uma riqueza do presencial, isso é um valor importante, mas não há prejuízo na educação à distância, porque nós temos os ambientes virtuais que permitem essa interação. A maioria dos softwares, dos AVAs que a gente falou anteriormente, possuem espaços chamados de café, né? O espaço café é um espaço de interação livre, inclusive, que é um espaço de corredor, o espaço do intervalo, que os estudantes podem trocar oportunidades de emprego, trocar ideias, fazer novos amigos. Acesso e inclusão, né? Então, nós temos a necessidade do deslocamento no presencial e nós temos aí uma melhor, na EAD,
ela se torna mais acessível a pessoas de diferentes localidades que não conseguiriam se deslocar, né, fazer os 100 quilômetros, 200 quilômetros, 300 quilômetros até uma instituição presencial. Além disso, inclusão, com software para tradução de libras em braille, em tempo real, todos os vídeos, né, com oportunidade de ter controle de volume, tamanho de letra, contraste, descrição de imagens. Então, existe um arsenal de recursos para a inclusão fundamental na educação à distância e que permite que, e tem atraído, por isso, muitos estudantes com necessidades específicas. Dois pontos aqui ainda para a reta final. Autonomia do aluno. Na educação presencial, ele tem um ritmo orquestrado, né, pelo professor nos encontros, nas aulas presenciais. Na educação à distância, isso é um valor, inclusive, percebido nos egressos pelo mercado de trabalho, que percebe que o estudante egresso do EAD tem maior autonomia porque ele teve que, durante sua graduação, ter um disciplinamento e uma auto-organização importante para o seu aprendizado. Feedback é imediato e pessoal na educação presencial, e na EAD também ocorre, pode ser menos imediato, mas ele é mais formalizado e depende da estrutura de cada curso. E por fim, extensão, pesquisa, estágio, práticas. Esse quadro todo aqui, mandatoriamente, por regulação, numa conta geral aqui, corresponde a 30% da carga horária total de um curso. E estas atividades aqui, extensão obrigatoriamente presencial, tanto para o presencial quanto para a EAD. Pesquisa é realizada em laboratórios físicos e bibliotecas. Pesquisa também incentivada na educação à distância. Estágio é obrigatório e presencial. E ocorre na educação presencial, ocorre na EAD com os mesmos critérios e rigor. Práticas, tanto em sala de aula quanto em laboratório no presencial, e as práticas educativas são presenciais, e algumas competências em alguns cursos ou em algumas disciplinas são adaptadas para o formato online, utilizando simulações e atividades virtuais. Mensagem geral aqui é essa, né? Eu deixo o meu contato aqui para a gente, nesse tempo agora, voltar para interação. Ada, volto contigo. Obrigada, professor Janes. Muito obrigada. Então, agora, para a gente continuar o painel, os painéis antes da gente abrir para as perguntas e para o debate em si, eu passo a palavra, então, para o nosso economista que está aqui com a gente, Luiz Álvares, que é da Number Talks, que vai justamente falar da consulta pública, do resultado, para contar, explicar o que o resultado dessa consulta quis dizer, de fato, sobre a vontade da sociedade. Luiz, está contigo. Ok. Bom dia a todos. Ada, só me confirma, está aparecendo na tela, né? Sim, Certinho. tá, ótimo. Então, eu trouxe aqui para vocês uma coisa um pouco diferente até de olhar para esses dados que a gente está habituado na educação, tem uma profusão de dados, a gente sempre tá olhando, tirando alguma conclusão, fazendo cruzamentos, mas nós tivemos uma oportunidade interessante de saber o que que as pessoas pensam em cima disso. Então, o MEC abriu essa consulta pública em mais ou menos na metade de outubro passado, para as pessoas se manifestarem sobre 6 pontos que eu vou colocar a seguir sobre o ensino à distância. Então, basicamente, a gente vai falar sobre essa consulta, ela dava a possibilidade da pessoa fazer uma manifestação com um título, um resumo, escrever, fundamentar a manifestação, e ela podia fazer isso genericamente, ou ela poderia fazer em qualquer um desses 6 pontos. Então, o que vocês estão vendo são os pontos exatamente como estão lá. Se vocês, depois a Ada pode compartilhar com vocês esses slides, para quem quiser mais informações, não ter que ficar anotando, e, enfim, aqui tem o link da consulta para quem tiver curiosidade, não tiver familiarizado. Eu vou dividir aqui em 2 blocos para facilitar o entendimento. Os primeiros 3 itens, eles falavam sobre
você impedir a abertura de novas turmas nos cursos que têm aquela nota de avaliação, de credenciamento do EAD menor do que 4. Então, a questão importante é que os cursos são autorizados a partir da nota 3. Então, os cursos estão em funcionamento, eles foram credenciados, e é como se você falasse, bom, gente, nós estamos achando aqui que essa nota tá muito baixa, a gente, ok, a gente já autorizou, mas queremos subir essa barra e impedir que esses cursos continuem, essas instituições continuem oferecendo. Então, são 3 pontos. Tem uma grande controvérsia sobre isso, técnica, inclusive, porque esses cursos foram autorizados, eles estão em funcionamento. Depois o professor João Matar pode se referir a isso e comentar que ele certamente vai poder falar algumas coisas importantes sobre isso. O segundo ponto era mais do mesmo, dizendo que, ok, então, se na primeira o curso, a barra sobe de 3 para 4, então se exige maior qualidade. Na segunda, esse curso não pode pedir novo credenciamento em 2 anos, nos próximos 2 anos. E no terceiro ponto dizia que ficam proibidos de abrir novas turmas. Então, todos são sobre isso. Os últimos 3 pontos, 4, 5 e 6, todos têm a ver com aqueles 30% que a Elizabeth falou no início. Então, no Brasil, você faz uma divisão ali hard que diz, olha, até X% cursos, nesse caso aqui, cursos com mais de 30% de atividades práticas ou de atividades presenciais, nesse caso, ele teria que ser presencial, ele não pode mais ser EAD. Então, reparem que você tem uma primeira questão aí, que é quando você rotula o curso, ou ele é EAD ou ele é presencial, e tem categorias diferentes. Juntando com o primeiro ponto ali, a nota de credenciamento é 3 para todos os cursos no Brasil. Então, presenciais ou EAD. Então, aqui você já começa a fazer uma coisa, você fala, não, para o EAD é diferente, eu quero ter um outro tipo de exigência. E aqui nesse segundo bloco, você está falando em categorizar e falar, não pode mais ter EAD, não pode mais ser operado em polo, tem que ser operado numa instituição. São 12 cursos. Então, aqui ele está falando de direito, enfermagem, odonto, psicologia. Lembrando que direito, odonto e psicologia não existem hoje como na oferta EAD, enfermagem sim, e esses outros 12 cursos aqui, destacando os importantes, educação física é grande, nutrição, farmácia, fisioterapia. Então, o quarto ponto diz sobre se esses cursos só poderão ser autorizados se a carga, só serão novos autorizados se a carga for maior do que 30. O segundo diz que esses cursos em particular não poderiam mais oferecer, então implicaria proibição da oferta, não poderiam mais ser oferecidos presencialmente. E o último diz que eles continuam com as turmas existentes e depois não podem abrir novas turmas. Bom, olhando para o resultado, o que a gente fez? Então, essa forma de você fazer a consulta, ela tem um problema muito sério, porque ela é aberta, você depende das pessoas articularem bem o que estão pensando, você depende dele clicar no lugar, na pergunta e responder sobre a pergunta, e essencialmente as perguntas estavam se referindo a proibições. Então, você pega a primeira pergunta, ela diz: olha, a consulta é sobre proibir a oferta dos cursos com notas 3, por exemplo. Estar de acordo com a consulta ou manifestar-se de acordo com a proposta é manifestar-se contra o EAD. Então já tem uma confusão, uma complexidade, não é nem uma confusão, uma complexidade semântica de quem vai participar.
Segundo ponto que vale a pena mencionar é que você precisa estar disposto mesmo. Então, você tem que ir lá, se logar com o seu iGov, colocar login e senha, se identificar. Então, é chato participar da consulta pública para quem nunca fez, mas fica tudo registrado lá direitinho. E qualquer um de nós aqui pode entrar lá e ver o resultado, como a gente fez, o que que nós pegamos, um algoritmo de inteligência artificial, olhando para cada resposta e confrontando a resposta do indivíduo com a pergunta, conforme foi formulada, para tentar fugir um pouco dessa confusão semântica que pode acontecer. Então, nós classificamos de três formas. Ou o indivíduo manifestou-se de acordo com o que estava sendo proposto, quer dizer, a favor da proibição, mas de acordo com a consulta, ou contrário à consulta, ou não era possível dizer, porque ele fez algum comentário dúbio, ou não deixou claro a clara posição dele. São cerca de quase 15 mil manifestações, 14 mil se eu não me engano, 14.500 manifestações no total. É muito difícil olhar um a um, tanto é que o MEC até hoje, essa consulta foi feita da metade de outubro à metade de novembro, até hoje não saiu esse resultado, por isso que a gente usou inteligência artificial para saber. Eu vou comentar os principais resultados que eu acho que vale a pena e o que dá para ler. Então, a gente podia ficar aqui na firulinha de um detalhe, de um número, tem várias limitações na consulta. Depois, se vocês tiverem dúvida nas perguntas, a gente esclarece, mas eu vou tentar me ater aos pontos principais aqui. Eu acho que, olhando para os resultados em particular, ao longo do tempo, a gente consegue ver mais fácil o resultado. Depois eu até volto naquele slide. Por que a gente consegue ver mais fácil? Essas curvas mostram qual foi o percentual de pessoas de acordo ao longo da consulta inteira. Então, elas estão no tempo. É como se você estivesse vendo o filme inteiro de um jogo de futebol, por exemplo, e não olhando só para o placar. Você pode olhar lá para o último slide, olhar para o placar, mas se tivesse tido 5 ou 10 minutos a mais de jogo, o resultado podia ter sido diferente. Se uma bola tivesse entrado, se não tivesse sido pênalti, seria diferente. Então, o que que é importante neste jogo sendo jogado que a gente está vendo? É que as pessoas se manifestaram naquela pergunta um, que é sobre elevar a nota, a régua de exigência dos cursos, elas se manifestaram de acordo com a consulta. Então, se você perguntar o que as pessoas estavam pensando que é bom aumentar o nível de qualidade dos cursos. E reparem que isso começou lá atrás, com um nível muito mais alto, e ao longo do processo foi caindo e convergiu ali para uns 56%. Reparem também que o nível de indivíduos que se manifestou de maneira dúbia ou que não soube informar, vocês sabem que em qualquer pesquisa sempre você tem o não sei, mas aqui você vai entender que é um pedaço do não sei, um pedaço do que não conseguiu expressar, o que o algoritmo não conseguiu ver, ele é estável no tempo, né? Então ele está na casa dos 10%. Então, quando você olha para esse número e olha para a margem de erro aqui é 2,5%, para vocês terem uma ideia, claramente as pessoas se manifestaram de acordo com o que estava sendo proposto. Mas, do mesmo jeito, a gente pode olhar para a pergunta 2. Então, se vocês olharem para a pergunta 2 diz que a primeira é sobre a elevação da régua, e a segunda é, esses cursos não poderão fazer novo credenciamento, não poderão fazer recredenciamento nos próximos 2 anos. E aí vejam que o resultado inverte. Então, nesse caso, primeiro, ao longo do tempo você vai vendo que a curva vai subindo, mas é exatamente a conclusão oposta da primeira pergunta. Se vocês olharem para a terceira pergunta, então a terceira diz que os cursos ficam proibidos de abrir novas turmas, esses cursos ficam proibidos de abrir, essas instituições ficam proibidas de abrir novas turmas. Vocês vão ver também que o resultado foi
majoritariamente contrário ao que você estava sendo proposto ali. Então, o que sai dessa leitura? E, de novo, aqui a gente não está falando se a consulta estava certa ou estava errada, se justifica ou se não, a gente está falando o que as pessoas pensam, o que elas dizem para a gente, qual que é a leitura no geral. A leitura é: precisamos de mais qualidade, existe um clamor da sociedade sobre isso. O segundo é que uma coisa é você exigir mais qualidade, outra coisa é você partir para a proibição de oferta de alguns cursos. Isso fica mais interessante quando você vai para o segundo bloco. Então, o segundo bloco, a partir daquela consulta, daquela pergunta 4, ele estava perguntando sobre a regra dos 30%, se você vai deixar de oferecer, e a 6 é a pergunta mais radical, se essas instituições não podem mais oferecer esses cursos na modalidade EAD. Olhem só o que aconteceu ao longo do caminho, então, ao longo do jogo, você teve um início de manifestações muito mais favorável à portaria. Então, se você for lá e ler o que se passa, você vai ver que as pessoas escrevem coisas como direito EAD não, medicina EAD não. E aí, se você for ler o que está sendo dito ali, primeiro que é um pacote de muitos cursos. Então, se você responde direito EAD não, inclusive o direito não existe hoje à distância, é, é uma categoria lógica muito diferente de você dizer, não, eu quero suspender, eu concordo em suspender a oferta de alguns cursos que atualmente são oferecidos e indivíduos que são atingidos por esses cursos. Então, ao longo do caminho, o que a gente viu? Foi entrando mais gente, dando depoimentos muito favoráveis, experiências. Então, lembrando de um número que a gente tem dito sempre, que vocês têm visto circular na mídia, nós temos alguma coisa da ordem de 2.000, um pouquinho mais de 2.000 municípios no Brasil, que só tem naquela cidade, só tem oferta de ensino à distância no ensino superior. Então, ao todo no Brasil, você tem um pouquinho mais de 3.000 municípios para o ensino superior, 1.000 são só presenciais, e 1.000 são presenciais e EAD, me desculpe, e você tem alguma coisa na casa dos 2.000 que são só EAD. Então, você vê crescentemente essas pessoas se manifestando e você termina o processo com um jogo super empatado. Então, você termina com essa polarização que a gente está vendo na maior parte das discussões que envolvem opinião pública quando o processo é muito acalorado. Na pergunta 5, em que você nomeia os cursos, então a pergunta 4 falava da regra dos 30%, pergunta 5 da nove aos bois fala quais são os cursos que seriam proibidos. Então, você vê, se pegar a margem de erro lá no final, você vai ver que esse número é indistinto, você tem 50-50, ligeira vantagem aí pelo grupo que concorda, mas do ponto de vista estatístico, você não pode dizer outras pessoas poderiam ter entrado, o resultado poderia ter sido diferente. E quando você vai para a última pergunta, e aqui o resultado fica muito interessante, na última pergunta está escrito lá que a gente que o MEC está falando em proibir, depois de 6 meses, o registro de novos ingressantes nessa modalidade. Então, quando você coloca na frente das pessoas e materializa a condição, não teremos mais a oferta de AD desses cursos, vejam como o resultado se inverte. Então, ele também foi crescendo ao longo do tempo, mas cerca de 70% das pessoas foi contrário à redação. Então, voltando lá nas perguntas aqui que a gente tinha, só para concluir um pouquinho o que a gente está falando, primeiro bloco é sobre elevação da régua. Então, quando a gente fala em elevação da régua de qualidade, todo mundo, ok, precisamos de mais qualidade. Quando você fala sobre impedir que nos próximos 2 anos essas instituições continuem funcionando, opa, peraí, não é bem assim, não é isso que a gente estava falando. E quando você vai para o bloco de baixo, apesar de não ter os destaques, que é uma crítica à consulta, você de fato pode ter uma discussão diferente para cursos diferentes. Reparem que tem medicina aqui no meio contrabandeada desses 12 cursos, e pode muito bem, as pessoas podem ter uma opinião muito diferente
sobre fazer medicina online ou fazer nutrição online, ou mais genericamente EAD. Então, não é saudável você colocar tudo isso no mesmo pacote, mas dado que isso está aqui, você vê que quando você chega lá embaixo e fala em proibir a abertura de novas turmas, a questão muda um pouco de figura. Opa, não é bem assim. Então, nitidamente aqui a pergunta 1 e a pergunta 6, você não tem essa divisão tão clara e você não precisa ter você tem um resultado bastante definido. A gente também olhou para as respostas que não estavam atreladas a uma pergunta específica. Então, você tem lá 6.000 respostas que o indivíduo clicou e respondeu para aquela pergunta. E você tem alguma coisa na casa das 8.000, que ele simplesmente foi lá e escreveu algo genérico. Então, esse genérico é muito difícil de você processar. Então, a gente manifestou aí no sentimento geral, isso chama análise de sentimento, se foi positiva ou se foi negativa. Então, é essa primeira linha aqui, que é o sem resposta. Aqui a margem de erro é bem pequenininha, porque você tem 8.000 respostas. Então, mais ou menos 53% contrários e 47% a favor. O contrários aqui ou a favor, de novo, a gente tem aí o problema de que, olha, não tem uma coisa específica perguntada, você pode entender que é o sentimento geral que o indivíduo tem ali sobre o problema. Como que você confirma isso? Aqui no primeiro bloco, nas 3 perguntas, o sentimento é majoritariamente favorável, então isso está nos contando a história de que as pessoas são favoráveis a subir a régua de qualidade. E o segundo aqui majoritariamente contrário naquele segundo bloco. Se você olhar na mesma base que a gente estava vendo, acontece isso aqui ao longo do tempo para essas questões desvinculadas. Então, fechando um pouco aí essa leitura toda, para depois a gente voltar na discussão lá no final, quando vocês tiverem um ou outro ponto, eu acho que a leitura que fica, essa que está nesse box amarelo, é que, número 1, não é uma questão tranquila, existe uma divisão. Ao longo do tempo, ao longo do processo da consulta, você foi tendo cada vez mais gente se manifestando, falando: opa, eu aqui no meu município, eu não vou ter mais condição de estudar. Então, pensando naquele número que a Elizabeth falou há pouco, se vocês pegarem a média, se alguém quiser ver, depois eu mostro, o salário médio no Brasil de quem tem ensino superior é 2,5 vezes o salário médio de quem tem só ensino médio. Então, pensando nisso, independente de qualquer coisa, quando você não oferece mais a possibilidade de AD em tantas localidades como a gente está falando, isto é um problema em que a população se mostrou extremamente sensível. Assim como se mostrou extremamente sensível a questão de qualidade. Lendo e evoluindo aí do ponto de vista mais normativo que deveria acontecer, acho que a grande pergunta que todos nós deveríamos ter nesse caso ok, entendemos que precisamos de mais qualidade. Então, ok, Mac, o que a gente pode fazer em relação a isso? O setor pode propor várias coisas. A avaliação é uma coisa que é proposta há muito tempo, então avaliar é absolutamente necessário. Mas, além disso, a gente não pode ficar discutindo sobre proibição ou não e reduzir uma discussão, como vocês viram, é muito complexa, a uma coisa que é ou sim ou não, e no não você não coloca nada no lugar. Era muito melhor se a gente estivesse discutindo como fazer para mais gente com mais qualidade, ou como fazer para mais gente e aumentar a qualidade ao longo do tempo, seria o raciocínio clássico que você usaria na startup mais disruptiva que você quiser pensar, ou na empresa mais conservadora, todo mundo sempre vai dizer: não, vamos reparar, se temos algum problema, vamos repará-lo em voo e vamos fazer cada vez melhor. Se não está funcionando, ok. E acho que a população manifestou isso. O MEC não se posicionou a respeito da consulta. 10 dias depois, veio uma portaria com o resultado. Obviamente,
não deu tempo de processar tudo isso que vocês estão vendo, aquela portaria já estava pronta. Então, o desenrolar disso fica para os próximos emocionantes episódios que a gente vai ver na sequência aí nesse ano, nas próximas medidas, e nesse momento a gente tem só o impedimento de oferta, de abertura de novos cursos. E está aqui implícito uma certa visão de proibição da oferta desses cursos, isso já vem sendo discutido, e acho que convém a gente perguntar muito sobre como é que a gente vai formar enfermeiros para os hospitais que funcionam nessas localidades, e estamos falando de 4.000 municípios. Então, acho que é isso, Adam. Você pode seguir, acho que o professor João Matar pode comentar alguns pontinhos aí, depois voltamos. Isso. Obrigada, Luiz, pelas explicações. Então, a gente agora segue para o último painel, que é sobre EAD como modelo inclusivo, interativo e impulsionador da educação no país. E passa a palavra para o professor João Matar, que é presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância. E, na sequência, a gente abre para as perguntas, para o debate. Professor. Bom, obrigado, Ada. Em primeiro lugar, é um prazer aqui ter ouvido a Beth, o Janes, o Luiz, e com reflexões muito interessantes, né? Eu vou seguir aqui um pouco o que eu tinha planejado de falar, mas aí espero que a gente tenha um espaço depois também para debater, porque tem questões bastante interessantes que foram levantadas. Eu queria, em primeiro lugar, chamar atenção para um ponto. A Beth, infelizmente, não está mais aqui, mas ela usou bastante a expressão ensino à distância, né? E eu entendo que uma função nossa é educar um pouco o vocabulário também. E a expressão mais adequada é educação à distância. Primeiro, porque é que está na legislação, quase sempre, né? Com algumas exceções, está ensino à distância, mas quase sempre está educação à distância. E ensino à distância acaba marcando muito a questão apenas da entrega do conteúdo, da transmissão do conteúdo, que era alguma coisa que o Paulo Freire criticava, né, a questão da educação bancária, né? Então, educação tem a ideia de ensino e aprendizagem, né? Então, a gente deveria usar e, inclusive, educar assim as pessoas que estão mais distantes da área, né, para que a gente use a expressão educação à distância. A ABED é a Associação Brasileira de Educação à Distância, apesar de alguns falarem ensino à Peço distância. perdão já antecipadamente, professor. Não, mas digo, às vezes, não, eu estou falando que foi mais a Beth que usou isso, né? A Beth usou bastante a expressão e a ABED, às vezes você vê na mídia assim, mas eu quero dizer, ela foi criada como Associação de Educação à Distância, né? Então, isso é a primeira questão. Tá bom, inclusão. A literatura internacional toda a literatura mundial coloca a educação à distância como inclusiva, né? Por uma série de razões, né? Porque ela atende alunos que não podem sair de suas casas para estudar. O Luiz comentou um pouco isso, o efeito da proibição de cursos, né, em várias cidades. Ela atende profissionais que não podem estudar porque presencialmente, né? Porque viajam muito, tem vários perfis, pessoas que trabalham com vendas, comissário de bordos, uma série de profissionais que não conseguem cumprir um curso presencial, né? Alunos com necessidades especiais, muitas vezes esses alunos têm mais facilidade para estudar à distância do que presencialmente. A questão dos valores, que já foi comentado aqui, acho que pela Beth, pelo Janes, talvez por todos, né, que os cursos à distância normalmente têm um custo menor. Então, ela é inclusiva por diversos fatores e ela acaba sendo inclusiva no Brasil, que é um país grande e, como foi dito aí, um país que tem vários municípios que não têm condições de oferecer, não tem oferta de cursos presenciais e com os polos passaram a poder oferecer educação superior para esses alunos. Agora, é importante dizer também que a educação à distância na literatura mundial também é vista como um potencial de ser exclusiva, excludente. O que que isso significa? Se a gente considerar que o aluno não vai ter condições técnicas para acompanhar o curso, se a gente identificar que existem problemas de internet, como existem no Brasil, aí acaba sendo que a educação à distância exclui os alunos que têm menos capacidade. Esse foi até um dos motivos que as universidades públicas, durante o ensino remoto emergencial, durante a pandemia, demoraram para reagir, para oferecer
os cursos à distância, porque ficaram preocupados com os alunos que não iam poder acompanhar, né? Então, existe essa dubiedade em relação à conclusão, é legal, é importante chamar atenção para isso, na própria literatura, que dependendo da situação, do contexto, a educação à distância pode incluir ou ela pode excluir. Quer dizer, na verdade, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, depende do contexto, depende de como ela é tratada, né? O segundo tópico que foi colocado como importante para eu falar, que era a questão da interação. Esse é um tema que eu venho estudando há bastante tempo e é realmente impressionante, é fascinante como a educação à distância pode ser interativa. E o Janes tocou um pouco nesse assunto, ainda que indiretamente, porque na sala de aula presencial, normalmente você tem os alunos e o professor dando aula, então a interação ocorre entre os alunos e o professor. Se for uma aula muito expositiva, entre o professor e os alunos, os alunos passivos, e às vezes algum trabalho em grupo, que os alunos interagem com os colegas de classe. Agora, vejamos existe uma literatura linda sobre isso, quantos tipos de interação pode existir na educação à distância? Dos alunos com o professor e dos alunos com os alunos. Da mesma forma que existe no presencial, pode existir à distância. Mas também existe a interação dos alunos com o tutor. E aí o Jânio chamou a atenção. Tem o tutor presencial e tem o tutor à distância. Veja que já vai ficando rico esse ecossistema de interações, porque eu interajo com meu professor, interajo com meus colegas, como no presencial, mas também eu tenho dois tipos de tutor para interagir. Aquele lá presencial no polo e o tutor à distância. Eu posso interagir com colegas de outras turmas. Quer dizer, tem sido cada vez mais comum eu propor atividades que juntem turmas, mesmo que elas não estejam juntas desde o início, né? Propor atividades, inclusive internacionais, que eu possa ter uma disciplina aqui, uma disciplina em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, e os alunos dessas atividades interajam, coisa que no presencial é impossível, a menos que seja assincronamente, né? Mas eles podem interagir até sincronamente, né? Eu posso interagir com pessoas de fora da sala de aula, eu posso propor um fórum de discussão e chamar, por exemplo, o Janes, o Luiz, a Ada, para falar do jornalismo e essas pessoas participarem com meus alunos, coisa que na aula presencial eu posso fazer durante a aula lá, talvez um Zoom, mas é mais restrito, ou eu teria que chamar a pessoa para a aula, né? Então, eu posso interagir com os conteúdos interativos, com objetos de aprendizagem interativos, em que o aluno ele não lê apenas um material, mas ele realiza atividades, por exemplo, games, né? Então, eu posso ter um game que é proposto como elemento do currículo e o aluno vai lá e trabalha interagindo com eles. Eu interajo, assim, ocultamente com o designer instrucional, porque o designer instrucional é aquele que cria, ajuda a criar as rotas. Agora, já pensar aí, a literatura fala isso, quer dizer, no fundo o aluno está interagindo dialogicamente com ele, né? Então, o que eu poderia encerrar aqui essa parte da minha fala para dizer? A educação à distância pode ser e é muito mais interativa que a educação presencial. É claro que eu posso realizar uma sala de aula. O Marco Silva tem o livro A Sala de Aula Interativa, né? E ele fala assim, a sala de aula infopobre pode ser muito mais rica de interações do que a sala de aula cheia de tecnologia. E é claro que um curso à distância, ele pode ser simplesmente entrega de conteúdo, ele pode ser mídia transmissiva, mas o potencial da educação à distância é ser muito mais interativo que a educação presencial, tá? Bom, aí foi me proposto um terceiro tema, falar sobre a questão de impulsionar. E aí eu queria falar aqui uma coisa que agora na fala do Luiz ficou muito patente, apesar de umas outras também estarem, que é alguma coisa que eu venho pensando ultimamente, e venho pensando, mas venho discutindo com bastante gente, que é o seguinte: eu começo a ter uma hipótese que esse nosso sistema legal, que diz que ou existe educação presencial ou educação à distância, a Beth chama atenção para isso no começo, que é dualista, né? Quer dizer, ou eu tenho presencial ou eu tenho à distância. Aí quer dizer, o que acontece? Se eu tenho ou presencial ou à distância, vira política, vira futebol, né? Eu tenho que votar no A ou no B. A consulta era um pouco isso aí, o Luiz mostrou, quer dizer, eu tenho que escolher A ou B, mas quando você tem as respostas, análises mais qualitativas, você vê que as pessoas estão tentando refletir fora dessa dualidade. Então, ou presencial ou à distância, tem que escolher Palmeiras ou Corinthians, tem que escolher Bolsonaro ou Lula.
começo a ter uma sensação de que isso nos cegou e nos atrapalhou muito. Quer dizer, parte do que nós estamos vivendo hoje é porque nós construímos um sistema e não conseguimos sair dele até agora, que existe educação presencial e à distância. E a Beth falou desde o começo, não existe curso totalmente à distância no Brasil, aliás, não existe curso totalmente à distância, e não existe curso também totalmente presencial, porque mesmo os cursos presenciais que não usam os 20%, 40%, eles propõem atividades à distância, quer dizer, a educação é também à distância, mesmo que ela seja primordialmente presencial, né? O Jânio chamou atenção para os polos, quer dizer, os polos, isso inclusive é o arcabouço legal da legislação, né, brasileira, porque eu fiz um mestrado à distância numa universidade americana e eu não tive nenhuma atividade presencial, não tive que frequentar polo, né? A, a, a educação à distância no Brasil se constituiu com polo, então ela já se constituiu como híbrida desde o início. Então, o polo presencial tem, quem não conhece, quem desconhece, né? Tem atividades maravilhosas, né? Educação física, vinculação a clubes, é, enfermagem, vinculação a hospitais, quer dizer, desenvolveu-se um layout aqui, realmente um conhecimento muito interessante aí, né? Eu estive no congresso do ICDE, que é o International Council of Distance Education, seria a nossa BED mundial, né? Que foi na Costa Rica final do ano passado. E quando eu conversava com as pessoas da África, dos Estados Unidos, da Ásia, América do Sul, dizendo, olha, no Brasil nós estamos tendo um retrocesso, nós estamos querendo proibir os cursos à distância. Aí todo mundo franziu uma cara, deveria ter filmado, Ada, assim, para fazer filmar as expressões, e as pessoas vão falar, mas o Brasil, um país continental, aí vocês estão acabando com os cursos à distância, o que estão todos discutindo nos países com os quais eu interagi com as pessoas? Como fazer o híbrido daqui para frente, quer dizer, como eu combinar atividades presenciais e à distância. Não é mais uma discussão dualista de se eu sou presencial ou sou à distância. Tá bom, eu vou fazer um curso de enfermagem, eu tenho que ter bastante atividade prática, como é que eu vinculo com o hospital? Essa é a discussão mundial que está tendo, especialmente depois da pandemia, né? E não essa dualidade presencial e à distância. Então, eu acho que isso nos prejudicou muito. Existe uma teórica da administração, talvez o Luiz conheça, que é a Mary Parker Follett. Ela está lá na história da administração, que é uma história da teoria da administração, ela é muito masculina, né? Ela tem, em geral, homens, no começo são engenheiros, tentando trabalhar lá a questão da produção, e ela era uma mulher fora da curva, até por ser mulher já nesse momento, e ela dava palestras na Europa, nos Estados Unidos, ela falava de liderança, falava de administração participativa, de uma série de conceitos que são precursores, tanto que tem um livro dela que chama Mary Parker Follett, A Profeta do Gerenciamento, foi traduzido para o Brasil, tem uma introdução do Peter Drucker, e eles pegaram algumas falas dela, pequenos artigos, e puseram um especialista de hoje para comentar aquele tema. E ela tem uma teoria da lei da situação que ela fala o seguinte, ó, procura conduzir uma reunião e evite as situações ou seja, ou o Janes ou o Luiz, ou presencial ou à distância. Procure evitar, procure na reunião propor novas alternativas, outras alternativas, procure evitar o voto sim ou não, como o Luiz mostrou muito bem, que acabou se constituindo, né, a pesquisa, para que você crie novas possibilidades. Quer dizer, o que a gente deveria estar fazendo? A gente deveria estar discutindo como é que esses cursos, direito, enfermagem, psicologia, Ciências da Religião, é um curso que estava na chamada, e Ciências da Religião foi proibido à distância, né? Quer dizer, mas como é que esses cursos, como é que eu combino metodologicamente atividades presenciais à distância? Como é que eu combino atividades síncronas e assíncronas, né? Nesse sentido, eu acho que a gente está vivendo um retrocesso que não é justificável, né? É um exemplo clássico do ditado jogar o bebê junto com a água do berço, né? Quer dizer, o que a gente está fazendo é isso, quer dizer, tá difícil. Eu não consigo supervisionar, porque cresceu muito o número de cursos durante a pandemia. O que eu vou fazer? Proíbo os cursos à distância. Quer dizer, eu jogo a água e o bebê tudo junto, não é? Isso não faz sentido, né? É um reconhecimento de que o governo não conseguia, não previa, né? Deveria ter previsto, mas não previa um crescimento muito grande, né? Dos cursos dos alunos à distância. E aí, então, simplesmente, em vez de eu procurar melhorar a supervisão, procurar discutir qualidade, não, eu vou lá e proíbo esses cursos de serem
à distância no modelo dual, porque, na verdade, eu estou proibindo os cursos, né, de serem oferecidos, e presencial muitos alunos não vão poder fazer, né? Então, a modalidade, para encerrar, que a modalidade não influencia na qualidade, né? Isso é alguma coisa que a gente tem que criar um ditado aí um pouco melhor para isso. A modalidade não tem uma relação direta com a qualidade. E, a segundo ponto, os alunos têm direito a estudar aonde eles quiserem, nos locais que eles quiserem, na modalidade que eles quiserem e pagando o preço que eles escolherem. Isso é um direito universal. Quer dizer, a gente, o que está se fazendo no Brasil a gente está indo contra um direito universal que é do aluno escolher onde ele quer estudar, em que modalidade. As instituições oferecem, os cursos estão lá, tem uma mensalidade, o aluno topa pagar, e agora o governo vai lá e proíbe que ele possa fazer essa escolha, né? A ABED tem, eu queria dizer que, assim, o Jânio tem acompanhado bastante, a ABED tem procurado se posicionar, já se posicionava, mas desde que eu assumi a presidência, muito claramente contra, né? Contra toda. A gente discordou de tudo a gente é um dos pontos lá na curva que o Luiz mostrou que a gente discordou de todos os pontos, né? Quer dizer, não pode proibir, não pode ter um conceito para presencial e outro para distância. Não faz sentido, é contra. Quer dizer, uma modalidade tem uma exigência de 4, outra de 3, não faz sentido. Não faz sentido proibir nenhum dos cursos, nem aqueles que não estavam ainda ofertados. O que faz sentido é discutir qualidade, melhorar a qualidade, defender a qualidade, tá? É isso. Muito obrigada, professor João Matar. Muito obrigada aos demais panelistas. A gente vai abrir agora para perguntas. Eu vi que não tem ninguém inscrito, mas vocês querem já começar? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Leandro, tá? Ninguém se inscreveu aqui no chat? Nenhuma mãozinha levantada? Leandro. Leandro Leandro está com levantou a a mão. mão. Aqui é que eu não consigo visualizar. Leandro, por favor. Bom dia, gente, tudo bem? Estão me ouvindo, né? Você é da revista Fórum, Leandro? Sim, sim. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Bom dia a todos, tudo bem? Eu faço, eu edito a coluna de educação na revista Fórum, mas eu também sou um estudante de curso EAD. Eu queria só trazer um elemento, e eu queria ouvir a opinião de vocês, que não foi tão abordado, nem na consulta pública, inclusive, mas que ele pega demais quando você vai conversar com estudantes sobre a qualidade da EAD, sobretudo no ensino privado, que é os 40% de EAD nos cursos presenciais, né? Porque a gente teve uma experiência ao longo da pandemia e a gente tem uma experiência atualmente dessa oferta chamada de EAD em curso presencial e que ela serve muito como uma referência para dizer que a EAD é boa ou é ruim ou não é, ou uma coisa que não é. E assim, a consulta pública, ela não falou sobre isso, porque a consulta pública ela falou sobre oferta de curso de graduação, entre aspas, né, totalmente EAD. Mas eu queria perguntar para vocês e pedir uma ajuda para ver como que a gente escreve sobre esse tema, que é o que deve ser considerado e o que não deve ser considerado nessas ofertas de 40% EAD quando se fala sobre EAD, né? Porque então isso que eu queria saber de vocês, né? Como que a gente consegue escrever para o público leigo a diferença entre a EAD do presencial e a EAD baseada em polos, né? Que é a educação à distância ofertada totalmente em polos, né? Como diferenciar que a disciplina que é ruim numa EAD de curso presencial, ela seria boa numa EAD totalmente EAD. Não sei se fui claro na questão, mas eu acho que era importante falar sobre isso. Só para dar um exemplo também para colocar, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o direito EAD, né, que o direito EAD está proibido, e de uma forma completamente aleatória, pegando informações de umas 10 faculdades presenciais de direito, você quase que monta um currículo completo de direito sendo ofertado à distância em curso presencial. Mas a oferta de direito totalmente EAD ela é proibida. Então fica esse elemento também que eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Obrigado. Professor João? Bom, Leandro, são dois comentários basicamente aí, né? Primeiro, se a gente está defendendo os cursos totalmente à distância, que por consequência nós temos que defender os 40% à distância. Eu entendo que é um retrocesso que a gente volte atrás. Veja que o argumento é o mesmo. Não tem qualidade alguns cursos 40% à distância, como não tem alguns totalmente à distância, tem que regular, tem que supervisionar.
Então, eu entendo, a gente já teve essa conversa, acho que em algum momento, eu entendo que não faz sentido a gente defender os cursos EAD e cortar os 40%, né? Até porque aí a gente está, de novo, indo para o futebol, né? Agora vai ser totalmente presencial, totalmente à distância. Os 40% ou 60%, o que é que seja, são híbrido, né? São legitimamente híbrido. Agora, o direito, Luiz, queria fazer um comentário. Primeiro dizer que eu adorei a sua análise, assim, porque eu não tinha visto, né, até agora, e muito bom a análise estatística. Agora, eu, sem inteligência artificial, quer dizer, eu por conta própria, fui dando uma olhada nas perguntas, nas respostas, e nas respostas dos cursos a serem proibidos ou não, o que eu percebi é que existe uma defesa do direito à distância, qualitativamente lá. Assim, existe uma preocupação com os cursos da saúde, todo mundo externaliza essa preocupação, talvez tenha sido excessiva até por causa dessa campanha, né, dos conselhos da saúde, enfim, mas do direito, por exemplo, que é a pergunta dele, para mim, eu não fiz uma análise estatística, mas na leitura me parece claro, assim, o discurso normalmente é direito poderia ser, cursos de humanas poderiam ser, mas aí na saúde tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então, eu não tenho nenhum interesse, nenhum conhecimento específico de direito, mas me parece que é um curso que pode ser ofertado à distância não, híbrido, pode ser ofertado híbrido com atividades presenciais e à distância, né? Ele complementou aqui no chat, o Leandro, falando que, inclusive, nas postagens contrárias da OAB sobre direito EAD, os comentários dos posts são majoritariamente favoráveis ao curso e contrários à posição Isso. da ordem, né? Está complementando aqui. E se algum outro painelista também quiser fazer algum outro comentário em relação à pergunta do Leandro, que ele traz outras nuances também? Psicologia que não foi falado, né, Janes? Quando abrir psicologia aí, eu sou o primeiro aluno. Me coloque como aluno já com graduação completa, me use como propaganda, porque eu não vejo a hora de poder cursar psicologia. Eu não consigo fazer presencial, é um exemplo clássico. Ó. Não consigo fazer um curso presencial hoje mais, né? Com os compromissos, eu vou faltar, eu vou perder, mas à distância eu sou aluno de psicologia já seu aí, Janes. Exato, eu acho que o complemento aqui é o que está na DCN é cumprido pelo EAD e ela é compartilhada em comum presencial EAD. Então, com o reforço que eu disse antes, então o João Matar vai fazer psicologia quando a gente ofertar EAD, mas vai fazer o estágio, vai para a clínica, vai fazer as práticas, né? Vai fazer as atividades de extensão, vai ter atividades práticas, vai ter atividades presenciais, obrigatoriamente, além das atividades curriculares, né? De formação, além dos encontros presenciais previstos para mediação dos conteúdos ou para aplicação de avaliação. Então, nesse sentido, essas fronteiras que se estabelecem aqui, elas são eu diria por crenças, né? Porque não tem fundamento científico para tanta limitação. Quando a gente olha tudo que já se desenvolveu no mundo de novas tecnologias, por que impedir a educação de evoluir e aproveitar destas novas oportunidades, né? Então, curso de direito totalmente factível e hoje, com todo o aparato que se tem, com metodologias para se fazer, tenho certeza que o egresso sairia tão bem preparado quanto aquele que se dedicou de segunda a sexta, se deslocou, ficou sentado na carteira da universidade todos os dias, né? Ele tendo a mesma disciplina fazendo EAD, ele vai ter os mesmos êxitos de formação, né? Eu queria recorrer aqui a alguns pontos da lógica para complementar, e pegando o gancho do professor João Matar, que é o grande ponto aqui é que não é tudo a mesma coisa, né? Então, você querer aplicar uma regra do direito para psicologia, ou para medicina, ou para enfermagem, provavelmente está fazendo alguma coisa errada. E quando você vai simplificar isso a um número burro de X% de atividades presenciais ou EAD, isso vira uma confusão, vira um problema sem solução. Eu diria claramente que você está olhando para o problema errado. Acho que esse é o grande alerta e é a grande coisa que a gente precisa cobrar da sociedade como um todo. Por isso que a gente está aqui, é mostrar um pouco um caminho, quer dizer, olha, faz sentido a gente ter essa divisão presencial e EAD tão claro, ou devíamos ter algo um pouco mais contínuo entre essas duas coisas? Faz sentido a gente atribuir
as deficiências da formação de professores ao fato do curso CAD, então convido qualquer um aqui a pegar os dados do PISA ao longo do tempo, olhar o momento em que você teve um crescimento exponencial do EAD e olhar se a partir dali você teve uma variação muito grande. Você vai ver que esses problemas todos que a gente tem de educação, eles remontam de 2 séculos atrás, de um século atrás. O Brasil sempre teve muito atrás nessa difusão de educação. Então, nós temos muito mais um problema de difusão de educação no Brasil do que um problema de qualidade. Mas claramente temos um problema de qualidade e sinto informar a todos, o problema de qualidade não está no EAD, está em muitos outros aspectos, na educação presencial também, e em como a gente faz isso, em como a gente prepara o menino desde da alfabetização lá atrás. Então, acho que essas perguntas, elas são muito importantes para a gente não tomar efeitos como causa, nem causas como efeitos, e trazer um pouco de uma discussão mais instruída e olhar cada coisa como deveria. E cobrar do Maxim propostas. Olha, tá bom, como é que a gente resolve o problema de difusão? Vamos pensar nisso? Agora, vamos pensar em como avaliar e como dar transparência ao que está sendo. Isso é a coisa maravilhosa que o professor Janes mostrou do modelo em geral de AD, de tudo que é possível ser feito. Seria ótimo se você conseguisse ver quem faz e quem não faz. Então, acho que está nesse aspecto aí que isso facilitaria muito a, a, a instrução de uma discussão mais evoluída. Luiz, Sabe? você chama atenção para uma coisa que acho que é importante a gente publicizar, ou pelo menos trazer para a discussão, que é o fato de que terminou a consulta pública, saiu a portaria, então ela já estava pronta, porque não houve análise da consulta pública, né? Quer dizer, isso acaba sendo até, pode ser considerado uma fé, né? Eu fingi que eu fiz uma consulta pública para eu lançar o documento exatamente quando já estava pronto e ignorar a consulta pública, até porque eu nem analisei os resultados, né? Quer dizer, as pessoas acho que não têm consciência disso. Como é uma coisa sequencialmente, uma em sequência da outra, pode parecer que a consulta pública gerou aquele documento, mas não gerou, porque não houve análise, né? Não há publicação do MEC da análise de nada da consulta, né? Eu tinha dúvidas sobre isso, mas você Não há. confirmou isso, né? Eu só sei que tinha 4 pessoas trabalhando nisso por um bom tempo, olhando resposta a resposta, e é um trabalho difícil, porque as respostas são confusas, então o formato da consulta atrapalha muito. Acho que, não sei se era o melhor método, mas enfim, nós temos o resultado e temos a percepção das pessoas. O grande ponto é o que a gente vai fazer com isso? Mudou a nossa consciência do que a sociedade sabia? Eu acho que não. Acho que muita gente tinha dúvida mesmo sobre se você perguntar para as pessoas, devemos ter mais qualidade na educação, mais qualidade no EAD? Claro, também no presencial, também em qualquer coisa de qualidade. Ah, devemos proibir qualquer coisa de educação? A resposta foi não. Então, acho que esses grandes pontos aí você não precisa perguntar para saber. Acho que o que a gente tem que fazer é usar bem essa coisa e trazer a discussão correta para a pauta, motivo de estar todo mundo aqui. E um respeito, né, à questão de que cursos da saúde precisam de atividades práticas, precisam de um cuidado específico, né, das atividades práticas vinculadas aos pais. Também ninguém discorda disso. Eu acho que isso é o que está exposto Claramente. lá, mas não que vai proibir o curso, né? Não é uma coisa não é sinônimo da outra, né? Mãozinhas levantadas, alguma pergunta dos inscritos? Bem, eu acho que a gente segue então para o encerramento. Eu sugiro, se alguém, se os painelistas tiverem alguma palavra final para a gente fazer esse desfecho. Eu encerrei a minha fala com um lema que a gente tem adotado, que os alunos têm direito a estudar na forma que eles quiserem, pagando o valor que eles quiserem, na instituição que eles quiserem, na modalidade que eles quiserem, e não pode ser o Ministério da Educação que impeça isso, né? Quer dizer, não faz sentido. Agora, juntos, podemos trabalhar por melhor qualidade, é claro, mas tirar o direito de estudar dos alunos em cidades que não têm outra oferta de curso é praticamente um crime, né? Quer dizer, não é aceitável isso. Eu termino dizendo que nós estamos longe de atender a meta de matrículas no ensino superior, prevista em 30% e prevista em 50%, e estamos ainda na casa dos 20%.
e tem espaço para que as pessoas realizem seus sonhos. A EAD, ela é uma habilitadora para a formação de profissionais para atender o mercado. A gente viu a revolução de vários países acontecendo pela educação. O Brasil é continental e não está abastecido somente com instituições públicas ou presenciais. A EAD vem atendendo as demandas do interior do Brasil e tem espaço para essa qualificação. EAD tem qualidade, tem pré-requisitos, tem regulação, tem referências regulatórias a serem seguidas. Quem não estiver de acordo deve ser penalizado, mas não pode ser uma generalização apressada em que condena o futuro de tantas pessoas que não teriam acesso à educação não fosse a EAD. Então, agradeço o espaço aqui e acho que temos muito a comunicar para o brasileiro, para formar uma opinião correta, justa, e que a gente não crie impeditivos para a realização das pessoas, para o desenvolvimento profissional, para o abastecimento do mercado, e não vivamos ali um apagão em várias profissões, como no passado a gente já vivenciou. Muito obrigado. Muito Eu obrigada, queria Luiz. Eu queria deixar uma mensagem só, que talvez seja a mensagem que 10 de cada 10 educadores concordam, e ela é uma palavra, que é avaliar, avaliar, avaliar. Então, a gente quer resolver as coisas no Brasil, tende a resolver de querer de forma simples, achar que fazendo uma regulação, escrevendo na lei, você vai resolver os problemas. E acho que a grande questão quando você tem um país desse tamanho, com esse nível de problemas, é que se você avaliar direito, você vai conseguir entender o que funciona e o que não funciona. Quais modelos de AD são melhores para determinados cursos, para determinadas localidades, para determinados perfis de aluno, e vamos trabalhar com isso e seguir e melhorar. Então, acho que o processo educativo de cada um de nós depende de avaliação e feedback. A gente descobre que a gente está fazendo errado, no dia seguinte a gente começa a fazer certo ou começa a fazer melhor. E isto é muito mais inteligente e agrega muito mais para a educação do Brasil do que a gente ficar numa discussão de proíbe ou não, e enfim, numa coisa mais mesquinha e mais legalista, quando tem um mar de problemas para a gente resolver bem mais profundos. Muito obrigada a todos. A gente está chegando, então, ao final, né, do nosso debate. Quero agradecer, então, mais uma vez a presença de todos, dos especialistas que estiveram aqui compartilhando conosco suas visões, seu olhar para dentro dessa questão que certamente ainda tem muito a ser discutido. Eu só quero antecipar que nós enviaremos a vocês que estiveram com a gente um e-book resumindo as informações que foram destacadas pelos especialistas durante essa conversa. E aproveito também para nos colocar à disposição para que a gente possa voltar a nos falar deste tema e de outros que sejam de interesse relacionados à comunicação. Os nossos contatos a gente vai acrescentar também no e-book, caso alguém não tenha pego. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.